Semana passada nós começamos nossas exposições no livro de Deuteronômio. Peço que vocês já vão deixando aberta a Bíblia. Livro de Deuteronômio, essa é a nossa segunda mensagem. E nós vamos descobrir uma porção longa do livro de Deuteronômio. E para isso, irmãos, eu vou precisar explicar para vocês, um momento antes da nossa pregação, como o Deuteronômio 5 ao 28 é uma unidade e se desenvolve. A gente vai ver rapidamente, vou mostrar para vocês aqui nos slides. O que nós temos é o seguinte, irmãos: Deuteronômio 5, Moisés vai lembrar dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, e assim por diante. Do capítulo 6 até o 25, cada um desses mandamentos na ordem vão ser expostos e expandidos. Ok? É mais ou menos o que os puritanos do século XVII faziam. Se você pegar a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos dos presbiterianos, eles vão pegar cada lei da Bíblia e colocar quão ampla ela pode ser, quais são todas as implicações. E o próprio Moisés vai fazer isso aqui, irmãos. Prestem bem atenção então. Não terá outros deuses, capítulo 6 ao 11. A idolatria de cultuar somente a Deus, capítulo 12 ao 13 vai falar do santuário e dos falsos deuses. Sobre não blasfemar e usar em vão o nome de Deus, nós temos aqui o tema da santidade, capítulo 13 ao 14. O sábado, capítulo 14 ao 16, tem várias festas que estão em torno ali do sábado, que são relembradas. A submissão aos pais, capítulo 16 ao 18, submissão a autoridades, juiz, rei, sacerdote, profeta. Assassinato, lei sobre vida, 19 e 22. Adultério, regulamento sobre a sexualidade. Roubo, sobre propriedade privada, no capítulo 26 ao 25. Falso testemunho, 24 a 25, falando sobre veracidade. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem nada do seu próximo. Último mandamento, capítulo 25, vai falar sobre o casamento levirato altruísta. É claro que no meio de todo esse conteúdo nós temos leis que se repetem, porque a lei é uma unidade. Por que a gente não vai retomar tudo isso daqui? Porque em Êxodo 20 eu tenho uma pregação para nós ano passado só sobre a relação do cristão com a lei. O que Moisés está fazendo aqui nada mais nada menos do que lembrar e repetir. Lembrem que Deuteronômio significa repetir a lei, falar a lei de novo, uma segunda menção à lei. E ele vai então não só repetir, mas ampliar o leque aqui de cada um desses mandamentos. Fica muito mais claro para nós lermos então esse trecho grande de Deuteronômio, certo? Então vamos ler algumas porções. Depois das nossas leituras, um ou outro texto dessa porção, irei dizer essa palavra do Senhor. Todos que querem respondam com amém. E nós vamos orar mais uma vez. Deuteronômio 6, verso 4, que nós lemos e expomos na semana passada. E 5: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Esse é o maior e primeiro dos mandamentos. Agora abram comigo lá no capítulo 17, expondo o quinto mandamento sobre a autoridade dos pais. Ele vai colocar algumas outras autoridades: rei, no capítulo 17, verso 14, sacerdote, capítulo 18, e profeta, capítulo 18, verso 15. Vamos ler. Deuteronômio 17, verso 14 diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a conquistares, e habitando nela disseres: designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor. Certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti, e não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja dos teus irmãos. Agora capítulo 18, verso 5: Porque o Senhor teu Deus escolheu dentre todas as tribos para estar presente e ministrar para sempre em nome do Senhor. Ele e seus filhos, no caso a tribo de Levi, foi a única escolhida para o serviço sacerdotal. E verso 15 do capítulo 18 em diante diz assim: O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, Moisés falando aqui, do meio de ti. Dentre os teus irmãos a ele ouvirás, conforme o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da assembleia. Não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem olhar mais para este grande fogo, para que eu não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram.
Levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar, e pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Capítulo 21, verso 22 e 23 diz assim: se um homem estiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado num madeiro, o seu cadáver não passará toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. Assim não contaminará a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança. Um último texto. Depois de expor todos os mandamentos, cada metade da tribo do povo de Israel sobe no Monte Ebal, outra metade no Monte Gerizim, e cada monte vai pronunciar bênçãos e maldições. Capítulo 27, verso 11 ao 14, vai ser o último texto que nós vamos ler. Diz assim: nesse mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando tiverdes passado o Jordão, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. E Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali ficarão sobre o monte Ebal para pronunciar maldição. E os levitas dirão em voz alta a todos os homens de Israel. E aí começam as bênçãos e maldições. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante de Ti mesmo, ó Deus Trino, diante da Sua santa palavra. Rogamos que o Teu Espírito, que preparou nossos corações com as orações, leituras e louvores, venha falar e agir poderosamente em nossos corações pela Sua palavra. E ó Deus Espírito, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e aquele que nos salva aplicando a obra de Cristo em nós, abra os nossos olhos para que possamos ver o quão terrível é a realidade do pecado que habita em nós, e o quão glorioso e belo bela é a graça e a salvação que há em Cristo Jesus. Que o Senhor salve aqueles que estão perdidos nessa manhã e edifique aqueles que já estão vivos. Senhor, ou nós estamos cegos, ou dentre aqueles de nós que veem, nós padecemos de grande miopia espiritual. Que o Senhor venha corrigir cada vez mais nossa visão com as lentes da Sua palavra, do Seu Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus. Fale conosco, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, tem uma mulher no século passado, filósofa, pensadora muito importante, chamada Hannah Arendt. E ela escreveu um livro que chama Eichmann em Jerusalém. Eichmann, ou Otto Adolf Eichmann, ele era um dos generais tenentes de Hitler. E esse Eichmann, ele era um dos sujeitos responsáveis pelo Holocausto, por não só pensar, mas executar ali milhões e milhões de judeus e milhões de pessoas. Ele era o cara que estava à frente desse projeto. Ele é alguém que o próprio Hitler havia otorgado muito poder e autoridade para atuar no regime nazista do século passado. Finda-se a Segunda Guerra Mundial. Esse Eichmann, ele foge para a Áustria e depois ele foge para a Argentina, aqui do nosso lado. O que acontece é que aquela polícia israelita, o Mossad, há muito tempo investigando, acaba achando ele e levando ele preso para ser julgado em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, todo o país, todos os judeus lá fizeram questão de tornar o mais público possível o julgamento de um traste inimaginável desse monstro chamado Eichmann. Mas o problema, irmãos, é que todo mundo estava na expectativa de que quando aquele sujeito fosse a público, ser visto por todo mundo, e nos Estados Unidos passava quase que no dia posterior já passavam as gravações, todo mundo estava esperando um monstro,
alguém assim, talvez com chifres e rabo ou asas de morcego. Estavam esperando um demônio encarnado ali. Estava todo mundo naquela expectativa de ver uma monstruosidade diante deles, porque é alguém que matou milhões de pessoas sem o menor escrúpulo. Só que o espanto para todo mundo foi que esse sujeito era uma pessoa extremamente comum, era uma pessoa extremamente normal. Era como se fosse qualquer funcionário público de qualquer país. E ele dizia: olha gente, eu não sabia de muita coisa, eu só estava obedecendo ao meu Führer, ao meu senhor, ao Hitler, que era o nosso governante. A guerra estava acontecendo, e era um sujeito que, se você pesquisar a história dele, ele era um sujeito muito mediano, muito ruinzinho, medíocre na escola. Não era alguém que se destacava, não era um gênio que usou sua genialidade para o mal. Era um cara completamente comum que você vê ali na rua, você cumprimenta o seu vizinho. Era um sujeito muito ordinário no sentido comum da coisa. E é claro que ele foi executado por enforcamento, por crimes contra a humanidade, de forma muito justa. Mas o ponto é, irmãos, que ele era um de nós e nós somos como ele. Ou seja, quando o pessoal fica espantado, mas se você olhar para um sujeito desse na rua, talvez você tenha até amizade com ele, você vai ver o seu reflexo em Eichmann. E o subtítulo do livro da Hannah Arendt, que é uma das pessoas que cobrem esse evento, é A Banalidade do Mal. Ou seja, o mal é uma coisa tão ubíqua, tão onipresente na humanidade, que se torna banal. E cá entre nós quando olhamos para um sujeito desse, ou talvez até para o comandante dele, Hitler, talvez a gente diga: não, esse sujeito deve ser morto. Talvez você até diga: não, esse sujeito deve padecer ali algumas centenas ou milhares de anos no inferno. Mas quando você para pensar, não, será que ele merece uma eternidade no inferno? É claro que ele matou milhões de pessoas, mas nós estamos falando de uma eternidade, de uma infinidade de tempo, de um tempo que não acaba nunca, punindo no inferno. É claro que ele merecia estar lá por algum tempo determinado, talvez depois passar pelo purgatório, se você é católico, e depois a gente recebe ele no céu, porque quando a gente olhava para ele lá em Jerusalém, era um sujeito como nós. Ou em outras palavras, qualquer um de nós poderíamos fazer o mesmo. Se a gente fosse um alemão, estivéssemos ali no momento da Guerra Mundial, vivendo todo aquele contexto, nós seríamos totalmente influenciados pela cultura. E aí a nossa mentalidade começa a racionalizar o mal e a subjetivar tudo isso e a relativizar o mal. Por quê? Porque nós, que somos tão pecadores quanto eles, os nazistas, por exemplo, ou qualquer outro grupo da história, nós ficamos com dó de um sujeito que se é dito e decretado punição eterna, porque nós somos também merecedores disso. É por isso que nós ficamos escandalizados e horrorizados. Mas ao mesmo tempo, nós não damos a mínima, nós não temos a menor preocupação se a glória de Deus for ofendida, ou se Deus, que é infinitamente digno de louvor, não ser louvado. E essa introdução serve para mostrar, irmãos, que nós não temos ideia da enormidade, da malignidade, da supremacia que o pecado tem nas nossas vidas, igual um peixe não sabe que está molhado, porque vive no oceano. Ou seja, o pecado é algo tão grande em nossas vidas, tão dominante, tão devastador e tão total, que nós não enxergamos o quão pecadores nós somos. Nós não fazemos ideia, nós achamos que somos bonzinhos, ou que nós temos nossos momentos maus, mas que no final nós somos bons, fazemos boas coisas, que no final Deus quer nos salvar, que no final nós vamos chegar diante de Deus e clamar por clemência, e Deus, por ser muito clemente, Ele vai nos absolver dos nossos pecados. Ou em outras palavras, nós somos acostumados e doutrinados, socialmente falando, a crer em um Deus que é completamente disposto
a nos abençoar, 100% desejoso de nos abençoar e de nos salvar. Mas nós não cremos num Deus que seja capaz de nos amaldiçoar. Nós não cremos num Deus que amaldiçoa pessoas, que mata pessoas e que manda essas pessoas para o inferno. Por quê? Porque nós somos esses criminosos que teremos essa sentença se nós não corrermos para Cristo. Nós somos esses imundos que Deus vai nos banir da criação para essa dimensão infernal, para nos punir eternamente. Então nós não queremos acreditar na proposição: Deus amaldiçoa os pecadores, porque é exatamente isso que ele faz, é exatamente isso que toda essa porção de Deuteronômio 5 ao 28 vai falar para nós. Porque Moisés está falando: não faça isso, não faça aquilo, não adore outros deuses, obedece seu pai e sua mãe, não roube, não mate, não minta, proteja o bem do seu próximo, ame o seu próximo. Cada um desses mandamentos, dessas centenas de mandamentos, estão gritando no nosso ouvido: você me quebrou, você me quebrou, você me quebrou. Tiago, na sua carta, vai falar que a lei, ela é uma unidade tão grande, tão perfeita, que se você quebrar um ponto da lei, você é culpado de quebrar toda a lei. Então, se você tem essa ilusão de que você está vivendo uma vida boazinha, imoral, e obedecendo todos os mandamentos de Deus, mas em um momento só da sua vida, você quebrar um dos mandamentos, qualquer deles que seja, um pensamento, um sentimento, um desejo, um olhar, uma palavra, quando você quebra, você já quebrou todos. E se você quebrou todos, não há esperança para você. Os mandamentos estão aqui. Vocês querem a vida eterna? Jesus nos diria: está aqui os mandamentos, apenas obedeça a eles. Vocês não percebem a ironia gigantesca nas palavras de Jesus para aquele jovem rico? E o jovem rico tão bobinho, dizendo: isso desde minha infância eu tenho cumprido, Senhor. Jesus fala: então vai, vende tudo que tendes e me siga. Ele diz: não, eu cobiço, eu adoro o Deus dinheiro, o Deus mamon. Então ele quebrou todos os outros que ele acha que está cumprindo desde a sua meninice. Irmãos, cada um desses mandamentos que Moisés vai incansavelmente traçar e tecer no tecido aqui do texto para nós, é um testemunho violento contra você e contra mim. Todos nós aqui quebramos todos os mandamentos de Deus. Mas não é uma questão só de regrinha, fui lá e quebrei a regrinha. Não, esse quebrar do mandamento mostra um coração inimaginavelmente maligno. Mostra que você e eu temos um coração incansavelmente iníquo, algo tão monstruoso, tão detestável, que a Bíblia vai falar que nós somos uma abominação para Deus. Nós somos detestáveis, nós somos objeto de ódio de Deus, objeto da ira de Deus, porque tudo que há de bom está em Deus. E por que um ser tão bom é tão irado contra nós? Porque nós somos tão maus. A nossa maldade, ela é inimaginável, inigualável. Jeremias 17 vai dizer que o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor, eu conheço corações. O que Jeremias está falando é que o seu coração e o meu coração é a coisa mais enganosa que existe. O meu coração e o seu coração é mais enganoso que todos os demônios juntos, é mais enganoso que o próprio diabo, que é o pai da mentira, o pai do engano, foi sobrepujado pela mentira e engano que é o nosso coração. E quando Jeremias fala que ele é desesperadamente corrupto, desespero que significa que não há esperança, ou seja, não há um pingo de esperança
em nós, do seu coração não ser corrupto. Não há esperança, não há jeito, humanamente falando, do seu coração ser bom. Jeremias vai falar: não tem como um leopardo trocar de cor e trocar de pele, assim como não tem como arrancar as manchas do nosso pecado, do nosso ser. E qual que é a consequência então, irmãos, de você ser um pecador tão miserável? E eu sei disso porque eu sou um pecador tão miserável. A consequência é o final dessa porção de Deuteronômio, que é o segundo discurso de Moisés. Moisés dá 3 discursos. O primeiro a gente viu semana passada, ele vai lembrar do capítulo 1 ao 5, sobre aquilo que eles passaram do Monte Sinai até o momento que eles estão aqui, antes de entrar em Canaã. Depois o segundo discurso é esse grande discurso, que vai do capítulo 5 ou 6 até aqui o capítulo 28, e o terceiro discurso a gente vai ver semana que vem, para concluirmos o livro. Mas é importante a gente pegar. Por que eu estou pegando tantos capítulos numa pregação? Porque Moisés está colocando todos esses mandamentos para nos levar a um determinado propósito, que é lá o capítulo 27 e 28. Metade das tribos de Israel sobe no Monte Gerizim, e a outra metade sobe no Monte Ebal, 2 montes, um em frente ao outro. E eles iriam, como testemunhas da aliança, proclamar as bênçãos da aliança e as maldições da aliança. E as maldições eram pronunciadas no Monte Ebal, e as bênçãos eram pronunciadas no Monte Gerizim. Então reparem comigo, que no capítulo 27, verso 15, começa uma série de maldições. Metade daqueles milhares de homens israelitas, com uma só voz, dizendo, verso 15: maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, maldito seja esse, maldito aquele, ou seja, maldito aqueles que quebrar cada um dos mandamentos. Verso 26 do capítulo 27: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. E todo o povo dirá amém. Não há debate aqui. O povo não pode dizer: não, eu não concordo, eu cumpro uns, mas não cumpro outros. Todo o povo dirá amém. Todo o povo dirá: eu concordo que se eu quebrar qualquer um desses mandamentos, a maldição de Deus vai me perseguir. E reparem que no capítulo 28, as bênçãos sobre o Monte Gerizim. Por outro lado, se você obedecer os mandamentos de Deus, todas as bênçãos de Deus vão te cercar. Quando você acordar, quando você dormir, quando você tiver seus filhos, quando você sair para a guerra, quando você sair para plantar, para trabalhar, Deus vai te cercar de bênçãos. É simples, basta vocês obedecerem. E aí o versículo 15, ele volta na maldição, ele volta na punição. E aí vai, irmãos, uma série de maldições até o final do capítulo 28. Reparem que a maldição, ela é imensamente maior do que as bênçãos. Ela cerca as bênçãos aqui. Por quê? Porque Israel não iria obedecer. Israel era pecador, como Adão era e como nós somos. Mas basicamente Moisés está falando assim, a partir do verso 15: maldito você vai ser quando você entrar e quando você sair em algum lugar. Maldito você vai ser quando você acordar, quando você for dormir, quando você for comer. Maldito vai ser você quando você tiver seus filhos. Os seus filhos serão malditos, os seus filhos serão levados cativos. Maldito você vai ser, em outras palavras, quando você pensar, sentir, desejar, quando você andar, quando você se casar ou não casar, quando você sair para a guerra ou tiver tempos de paz. Você vai ser maldito, porque eu vou mandar todas as pestes e de doenças que existem, e elas vão te perseguir até que você morra e não haja nada de você para se lembrar. E eu vou perseguir os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Deus está dizendo que quem não cumprir a lei, a maldição dele vai ser tão presente, tão totalizante, que cada aspecto do seu ser e cada movimento da sua existência e tudo que te envolve como ser humano, sua família, os seus filhos, seu trabalho, tudo vai ser perseguido e alcançado pela maldição de Deus. Em outras palavras, o que você e eu merecemos é ouvir domingo após domingo a seguinte pregação: que Deus te amaldiçoe, que Deus te persiga até não sobrar nada de você, que Deus vire as costas para você, que Deus não mostre nada de graça, nada de misericórdia, nada de amor para você, que Deus
tire todos os prazeres da sua vida, as cores, os sabores e as alegrias. Que você perca seu emprego, perca sua saúde, perca sua família, tenha a vida mais miserável possível neste mundo e vá para uma eternidade de punição no inferno de fogo. É isso que eu mereço ouvir por mim mesmo, desde que eu nasci. É isso que você, meu irmão e minha irmã, merece. É isso que os nossos filhos lindos que estão aqui nos colos dos seus papais e mamães merecem ouvir. Simplesmente porque nós odiamos, detestamos, não nos submetemos ao Deus que nos criou. Essa é a mensagem da Bíblia. A Bíblia não é um livro de autoajuda, de coaching, que você vai se afirmar ao ler o Salmo 91, o que quer que seja. A Bíblia nunca te afirma enquanto pecador. A Bíblia nunca aprova nada do que você faz. A Bíblia nunca concorda com você e comigo. Porque tudo o que nós somos, fazemos e pensamos está violentamente contra o nosso Deus, que é bom, justo, santo e amoroso. Nós somos o exato oposto. E o que nós precisamos? A lei que nos condena, que nos encarcera nessa cela como criminosos que nós somos e merecemos, ela mesma vai prometer o nosso escape. Abram comigo em Deuteronômio 17. Não é à toa, e aí deixa eu explicar algo para vocês. Messias é uma palavra em hebraico, Meshiach, que significa ungido. Ungido era alguém no Antigo Testamento que era derramado óleo para exercer uma determinada função diante de Deus em favor do povo. E nós temos três funções: o rei de Israel, que começa propriamente dita com Davi como um rei segundo o coração de Deus, porque Saul era um ímpio. Os sacerdotes eram ungidos com óleos, porque eles vão ministrar diante de Deus e serem esses mediadores. E também os profetas eram ungidos, porque eles também mediariam a palavra. Então o rei mediaria o reino de Deus para o povo, como mediador. Os sacerdotes mediariam o culto para eles prestarem a Deus. E os profetas mediariam a palavra de Deus para o povo, essa palavra pactual, lembrando eles da aliança que Deus fez com o povo, com Moisés no Monte Sinai. E não é à toa que esses três ofícios messiânicos estão aqui juntos no capítulo 17 e 18 de Deuteronômio. Capítulo 17, verso 14 fala da escolha de um rei. Capítulo 18 até o 14 fala dos sacerdotes. E o capítulo 18, verso 15 até o 19, ou até mesmo em diante, fala de um profeta final e supremo que virá para abençoar e falar a palavra de Deus para o povo de Deus. Então, é isso que nós precisamos. Nós que estamos separados de Deus, nós que estamos nessa desunião e debaixo dessa maldição de Deus, nós precisamos que uma outra figura, que um terceiro, que uma outra pessoa que esteja em melhores condições que nós, faça essa mediação, essa ponte, essa reconexão, essa religação entre nós e Deus. E é isso que nós vamos ver hoje. Esse foi apenas a introdução do sermão. Três coisas: Jesus é o nosso rei, é o nosso sacerdote e é o nosso profeta final. E é isso que nós precisamos neste domingo dito de Páscoa, só que não. Então, primeiramente, irmãos, vejam comigo o capítulo 17, verso 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a conquistares, e habitando nela disseres: designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor. Então Deus já estava falando através do profeta que é Moisés, que quando eles entrassem em Canaã, eles iriam querer um rei, como um rei que governasse qualquer outra das nações. Deus vai dizer: não, o rei de vocês não pode ser um rei como as outras nações, porque o rei das outras nações, esses reis são ímpios, são tiranos, eles não se preocupam com o povo, e eles não podem, em última análise, mediar o meu reino, a minha vontade, a minha lei para vocês. Ele vai precisar ser alguém dentro do povo de Israel, um judeu, portanto,
Verso 18 do capítulo 17: quando esse rei se assentar sobre o seu trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá num livro. Ele vai copiar a lei de Moisés, e ele a terá consigo e lerá todos os dias da sua vida, para que aprendas a temer o Senhor. E Davi leu isso daqui, e é por isso que ele compôs o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele vai voltar falando que aquele que faz assim é como o jardim do Éden, é como uma árvore que frutifica. Por quê? Porque Adão foi o primeiro rei da criação. Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, junto com a sua mulher Eva, eram para governar a criação como reis, debaixo do governo de Yahvé, do rei do universo. O rei e a rainha da criação, a coroa da criação, o ser mais importante enquanto criatura, era aquele ser que foi criado no final do sexto dia, Adão e Eva. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Domine ele sobre todas as coisas, domine como um rei. A serpente chega, engana esse rei primordial e usurpa o trono, e faz com que esse rei, em vez de reinar debaixo do reinado de Yahvé como um rei bom, amoroso, que cuida e nutre a criação e seus filhos, ele e os seus filhos passam a ser reis e rainhas iguais à serpente, iníquos, tiranos. O próximo rei, ou os dois reis, os dois príncipes, Caim e Abel. Caim mata Abel, e a desgraça só se alastra até os nossos dias, até a volta de Cristo. Ou seja, aquilo que o primeiro rei era para fazer, estabelecer e espalhar o reino de Deus em todo o mundo, ele entrega de bandeja esse reino, esse reinado, essa bênção de domínio para a serpente, e se transforma em um rei completamente maligno, do qual todos nós somos descendentes. Você e eu, nós somos reis e rainhas iníquos. Nós reinamos de acordo com o nosso próprio coração, nós reinamos de acordo com a nossa vontade caída e maligna. Até que 2000 anos atrás, o próprio Deus, que é o rei do universo, se torna homem, e como bebezinho, os reis magos, entre aspas, gigantes, diziam: onde está o rei, o nascido rei dos judeus? Como homem, Jesus nasce como o rei, filho de Davi, que reinará sobre todas as coisas, cumprindo Deuteronômio 17. Quando ele começa o seu ministério público messiânico, as pessoas gritam ao seu redor: filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é filho de Davi? Rei da linhagem de Davi, tenha compaixão de mim. Mas, irmãos e irmãs, na cruz, ele manifesta, estabelece o seu reino. Na cruz é o momento mais irônico da história da humanidade, da criação, onde o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei como Deus e o Rei como homem, é zombado, colocado uma coroa de espinhos, um manto ensanguentado. Atrás na cruz estava escrito Rei dos Judeus, em 3 idiomas, latim, hebraico e grego, para que todo mundo conseguisse ler a grande zombaria que a humanidade estava fazendo com aquele que é verdadeiramente rei. Mas, irmãos e irmãs, não se enganem, apesar da zombaria e do sofrimento todo, o rei que se torna servo para nos salvar, ele continua sendo rei, e ele reina pendurado no madeiro. Ele é aquele que tem a lei no seu coração e que nunca desobedeceu a Deus. Ele é o rei perfeito, ele é o rei que pode, de fato, estabelece o reino e a vontade de Deus para nós. E na cruz, por que a gente precisa de um rei? Porque nós estamos debaixo dessa trindade maligna que é o nosso pecado, o diabo e o mundo. E você, como esse reizinho fajudo que você é, não pode se libertar.
Mas o Messias, o rei, o filho de Davi, prometido por Moisés aqui em Deuteronômio 17, na cruz, no seu momento de maior fraqueza, de maior palidez, de maior abandono, de maior dor e sofrimento, levando sobre si nossos pecados, ele vence os nossos pecados, o diabo, a tentação, tudo o que existe de maldade e de poder maligno neste mundo é vencido pelo Rei Jesus. É isso que você e eu precisamos, de um rei. É isso que você e eu precisamos, de nos submetermos a esse rei. Ou seja, se você e eu não podemos, não conseguimos e não queremos cumprir a lei e portanto estamos condenados, o único meio de salvação é você correr para esse rei que pode te salvar e se jogar aos pés dele, dizendo: Senhor, não há nada de bom em mim, mas o Senhor me amou e me salva. Eu confio no seu triunfo na cruz. Na cruz, Jesus é o Cristo vitorioso por nós. Mas a gente não precisa apenas e somente de um rei. Em segundo lugar, a gente precisa de um sacerdote. Porque a gente não apenas precisa vencer os nossos inimigos que nos dominam, e nós estamos bem tranquilos e bem dispostos a vivermos debaixo dessa escravidão do pecado do diabo, mas nós precisamos de alguém que não apenas vença nos vença, e o diabo. Nós precisamos de alguém que nos religue a Deus. Nós precisamos de alguém que nos torna a dar a comunhão com Deus. Nós precisamos de alguém que se coloque diante de Deus por nós e ore por nós. E Jesus, ele é esse sumo, supremo e final sacerdote em nosso favor. Como o homem, lá em João 17, ele ora por nós como sumo sacerdote. E na cruz, quando o seu corpo é rasgado pelas chicotadas, pelos pregos, pelo espinho, pela lança, historicamente, o véu do templo, que era dessa grossura, que ninguém poderia rasgar, o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando que nosso sumo sacerdote nos dá agora livre acesso para Deus, porque esse sumo sacerdote que era rei e se torna servo, como sumo sacerdote, ele mesmo se coloca como a ovelha em sacrifício. E como ovelha, o Cordeiro de Deus pregado no madeiro, meus irmãos e irmãs, não há nada romântico nisso, não há nada humanamente belo nisso. Nós cantamos Isaías 53, não há nenhuma beleza lá na cruz, humanamente falando, carnalmente olhando, para nos atrair a ela. Porque o que nós temos na cruz, o nosso sumo sacerdote, expiando os nossos pecados, como ovelha sem defeito, todas as maldições que estão aqui neste livro, que são para mim e para vocês, caem sobre aquele Nazareno da cruz. Nosso irmão Rafa leu para nós hoje Gálatas 3. Paulo vai dizer: se você quer viver pela lei, se você quer ser salvo pela lei, você tem que cumprir toda ela. Por quê? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumprir. Cita Deuteronômio lá em Gálatas 3. E aí ele vai citar Deuteronômio 21, que nós lemos também no começo da pregação. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, em uma cruz. Em outras palavras, Jesus, como nosso sumo sacerdote e ovelha final, o Cordeiro de Deus, aquele que como rei tinha a lei no seu coração e nunca pecou, aquele que era o único na história da humanidade, a qual se pode ser dito, Deuteronômio capítulo 28, a quem todas as bênçãos de Deus deveriam alcançar. Ele é aquele único que ama a Deus com todo o seu coração, alma e força e entendimento. Jesus é o único que ama o próximo como a si mesmo. Ele é o único que nunca mentiu, nunca falou falso testemunho, nunca roubou, nunca odiou ninguém, nunca roubou nada, nunca idolatrou nada. Pelo contrário, cada milésimo de segundo da vida deste homem é uma absoluta
um absoluto cumprimento da lei de todo o coração, com todo o amor que existe naquele homem. Mas na cruz, Ele leva os nossos pecados e, portanto, recebe a paga, que é a maldição de Deus. Na cruz, o nosso Senhor Jesus ouviu todas essas maldições caindo sobre Ele. Ele era maldito ao levantar, ao deitar, ao abrir o olho, ao fechar o olho, ao abrir a boca, ao fechar a boca, ao pensar, ao sentir, ao desejar. Ele foi completamente amaldiçoado por Deus o Pai. Maldito todo aquele que é pendurado na cruz. É isso que nós precisamos, de um sumo sacerdote tão grande, tão santo, tão sublime, mas que se identifica tanto conosco, que dá a sua vida por nós, e Ele é tão exaltado que o seu sacrifício único na cruz é suficiente para cobrir uma multidão incontável de pecado e maldade, desde o primeiro até o último eleito salvo nessa história da redenção de Deus por nós. O que você precisa fazer? Crer nele. Crer que você não pode chegar a Deus pelas suas obras, porque no momento que você tenta, no exato momento você já está amaldiçoado, porque você já quebrou o mandamento. Mas você diz: Senhor, eu quebrei tudo, mas o Senhor levou tudo por mim, e eu me submeto a Ti, e o Senhor é o meu único mediador entre mim e Deus. Em terceiro e último lugar, a gente não precisa apenas de um rei e um sacerdote, a gente precisa de um profeta. Porque a coisa toda, voltando para o Éden, funciona assim: Adão é o primeiro rei, o primeiro sacerdote era para ele cultivar, guardar religiosamente o jardim, para não deixar a serpente entrar naquele templo, santuário que era o Éden. E ele também era o primeiro profeta. Deus deu a ordem dele, a ordem pactual para ele, para Adão: não coma da árvore do julgamento do bem e do mal, porque você vai morrer. Essa é a palavra do pacto de Deus com Adão. O que era para Adão fazer? Ensinar isso para sua mulher Eva, e ensinar isso para todos os seus filhos. Isso é que é ser um profeta: ensinar a palavra de Deus. Ele falha nisso. Quando a serpente aborda Eva, eu já falei isso para vocês nas pregações de Gênesis ano passado, Eva distorce 3 vezes, em 3 lugares, a palavra que Deus deu para Adão. E por que a gente culpa Adão? Por que Romanos 5 e Jesus culpam Adão? Porque é em Adão que começa a queda. É ele que começa não passando direito a palavra de Deus para sua esposa. Ele não passa para os seus filhos depois, muito menos, agora caído. E aí o falso profeta, a serpente, entra no jardim e começa a falar palavras contrárias à palavra de Deus. E Adão então se torna, humanamente falando, aí o primeiro falso profeta, o primeiro rei tirano e o primeiro sacerdote da iniquidade. Ou seja, ele é expulso do reino de Deus, que era o Éden, ele é expulso do santuário de Deus, que era o Éden, e ele perde a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa dessas 3 coisas: reino, aliança em culto e palavra. E é por isso que Jesus é rei, sacerdote e profeta. Em Deuteronômio 28:15, Moisés vai profetizar que no futuro Deus vai levantar um profeta semelhante a ele, mas não semelhante de menor, é um semelhante de maior. Moisés, na verdade, que é semelhança e sombra desse último e supremo profeta. E Deus vai dizer que tudo que esse profeta falar, ele vai prestar contas daqueles que não ouvir esse último profeta. Esse último profeta é o próprio Jesus. É Ele que fala a palavra de Deus para nós, porque Ele mesmo é a palavra. Então, se Ele é rei e servo, sumo sacerdote e sacrifício, Ele é o profeta, e Ele mesmo é a palavra que Ele está profetizando. E a sua principal profecia era: importa que o Filho do Homem seja levado para Jerusalém, padeça na mão dos romanos e dos judeus, e seja morto, mas que 3 dias depois ele ressuscite.
E quando esse profeta final estava na cruz, aquele que eternamente conversava com Deus, aquele que tem uma relação íntima, eterna, infinita e profunda com Deus, como o próprio Deus Filho, aquele que como homem sempre falou a palavra de Deus, sempre estava no estado perfeito e contínuo de comunhão com o Pai, que nunca ficou em silêncio com o Pai, brada na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? E não há uma palavra de Deus para ele, uma palavra de consolo, uma palavra de livramento, uma palavra de amor de Deus Pai para o seu Filho. Ele silenciou, os céus silenciaram, os céus físicos se escureceram, porque o Pai abandona o Filho na cruz, e Ele leva o nosso castigo em nosso lugar. É sobre isso que é Deuteronômio, irmãos e irmãs. Não é sobre você cumprir ou não a lei, exercer ou não o seu livre-arbítrio que você não tem. É sobre Cristo. Quando o Deuteronômio fala lá no capítulo 6, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, não está falando de você e de mim, ele está falando sobre o rei, sacerdote e profeta que viria, e que ele é o único que amou a Deus com todo o seu coração, alma e força. Ele é o novo Israel, o filho de Davi, o sacerdote superior a Levi, o último profeta, a palavra final de Deus. E é por isso que Paulo fala: irmãos, em Corinto, eu não falei nada para vocês exceto Cristo e este crucificado. É por isso que Hebreus 1 fala que nos últimos tempos, agora inaugurado com Jesus, Deus nos fala unicamente pelo Filho. Ou seja, se Ele é o rei da qual nós devemos submeter, e Ele é o sacerdote que lava os nossos pecados, a palavra de Deus para nós é o Cristo crucificado. É Ele que vocês e eu devemos ouvir, não a serpente, não o seu coração enganoso, mas o Cristo que nós vemos aqui na palavra, em cada linha, palavra, vírgula, frase, livro, colocado no contexto, fala sobre Jesus. Submetam-se a Ele pela fé, corram para Ele, porque Ele vai receber cada um de nós como nosso sumo sacerdote. E não se enganem, se Ele é o vosso rei e se Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele vai ser a palavra de Deus para nós. A base para você saber se você está submisso a esse rei e portanto salvo, e que o sangue desse sacerdote cobriu seus pecados, é você ouvi-lo como profeta, como o novo Moisés, como o último Moisés, como o último e único mediador da última e nova aliança. Corramos para Ele pela fé. Amém? Vamos orar.